Shabbat Shalom a todos que estão aqui, aqueles que nos ouvem via internet. Nós estamos na Parashá Ler Lechá Vá por Ti, ou Vai-te, a terceira porção semanal do ano de 5.785. Essa Parashá vai de Gênesis 12, 1 a 17, 27, a Haftará Isaías 40, 27 a 41, 16, e a porção do Brit Hadashá, Teus 5, 1, 48. Hoje eu quero falar uma das revelações bíblicas mais poderosas, pois demonstra, destaca a incomparável grandeza do Criador. Às vezes nós não temos noção de quão grande e poderoso é o Criador. E começa com uma pergunta que no passado parecia um pouco sem sentido, sobre o ponto de vista humano. Porém, hoje o homem tem tentado fazer. Veja em Isaías 40, versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o terra e pesou os montes com os pesos e os alteiros em balança. É uma pergunta interessante, né? Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus? No passado, qual homem imaginava medir os céus? Mas hoje já tem a ciência tentando medir o tamanho do universo, se ele tem limite, se ele não tem limite, se ele é finito ou se ele não é finito. Este versículo enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação. Esta é uma revelação de que Deus é o Criador e sustentador de tudo, e que Ele tem o controle absoluto sobre todo o universo. Todo, você sabe? Não sabe qual o tamanho dele, mas ele tem absoluto. Ele mediu as águas com seus punhos. Você pode imaginar o quanto de água tem no universo? Hein? A ciência, às vezes, acha água na Lua congelada, na Lua, nesses astros que o homem tem fotografado. Ele tem achado água, e água em abundância. O universo todo tem água. Mas a palavra de Deus diz que Deus mediu com seu punho as águas. Sabe a medida dos céus. No plural mesmo, que é céus que está escrito. Né? E os mediu com seu palmo, e juntou o pó que era necessário numa medida exata para criar a terra. Ele sabe a medida exata da quantidade de pó utilizado para criar a terra. E aí para criar Marte, para criar a Lua, para criar todos os astros. Estas revelações demonstram a grandiosidade de nosso Pai Celestial e seu poder criador. O Senhor já tinha revelado esta sua grandiosidade e inclusive revelou a Israel que tinha um filho. Veja lá em Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu o céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Yud-He-Vav-He. E qual o nome de seu filho? Agora você sabe. Yeshua, pelo menos o nome terreno, né? E lá em Isaías, a revelação continua lá em Isaías 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? E que conselheiro o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou?
versículo nos revela e faz o contraste da sabedoria divina com a limitada compreensão humana. É uma chamada à humildade. Os seres humanos devem conhecer suas limitações e a grandeza de Yud-Heh-Vav-Heh. Jó, inclusive, já havia compreendido que Deus é o supremo juiz e conhecedor de todas as coisas, e que é presunçoso para os humanos pensarem que podem ensinar algo a ele. Veja em Jó 21, 22. Acaso ensinará a ciência a Deus, a ele que julga os excelsos? Inclusive, o Vav-Heh está acima dos excelsos, que são sublimes, elevados, magníficos, pois os julga, provavelmente se refere aos anjos. Saul também compreendeu, veja o que ele escreve à igreja, aos Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Alô, alô? Agora, só existe um que conhece a profundidade da sabedoria de Deus. Ele é o único que conhece a grandiosidade e a profundidade da mente de Yud-Heh-Vav-Heh. Veja lá quem é em João 17, 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste. Então só tem um que tem entendimento dessa grandiosidade de Deus, que é, na realidade, seu Filho. E este é Yeshua, seu Filho, e para nós que somos de Yeshua, podemos em nós responder essa pergunta, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Veja a resposta em 1 Coríntios 2,16, pois quem jamais conheceu a mente de Yud-Heh-Vav-Heh, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Mashiach. Por termos a mente de Mashiach, nós agora temos a capacidade de entender que Deus é muito maior que nós, que a sua capacidade é muito maior que a nossa, que Ele pode medir os céus, que Ele pode pesar a terra, que Ele pode juntar, que Ele pôde e juntou a quantidade de pó exata para criar essa terra, para criar a Lua, para criar Marte e outros astros que nós nem conhecemos no universo. E Ele chama cada um pelo seu nome e não falta um deles. Então é muito poderoso. E nós acreditamos nisso porque nós temos agora a mente de Mashiach. Porque quem não tem a mente de Mashiach não tem capacidade de compreender que Deus existe, que Ele é grandioso e poderoso. E todas as coisas estão em suas mãos. A pessoa tem dificuldade de compreender, porque na mente carnal a gente não tem capacidade de entender que Ele é poderoso. Só quem tem a mente de Mashiach. Pois se somos de Yeshua, somos novas criaturas e podemos, pela mente de Yeshua, humildemente entendermos quão grande é Yud-Heh-Vav-Heh. E a revelação continua chamando a nossa atenção que antes dele criar todas as coisas, quem o aconselhou? Quem que deu conselho a Deus? Quem ensinou ele que tinha que criar dessa maneira ou de outra maneira, para que tivesse entendimento para criar, ou que o dirigiu no caminho da justiça? Veja em Isaías 40, 14. Com quem tomou ele conselho para que desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Parou já para pensar nisso? Quando ele decidiu criar as coisas, quem foi que ensinou a ele?
Quem foi o conselheiro dele para ensinar o caminho da justiça, ou para ensinar a criar água, ou para ensinar a criar o pó da terra, ou para ensinar a criar as estrelas? Quem foi? Nós sempre aprendemos de alguém, não é verdade? Nós sempre aprendemos de alguém, qualquer coisa que nós vamos fazer. Andar até a gente aprende, comer a gente aprende, beber a gente aprende, fazer coisas, criar prédios, tudo nós aprendemos uns dos outros. Mas Deus não tinha ninguém para dar conselho a ele. Nós tivemos e temos grandes e poderosas nações. As atuais, como Estados Unidos, China, Inglaterra, Rússia, Alemanha, Japão, Índia, etc. Nações poderosas economicamente, com poderosos exércitos, poderosos armamentos, inclusive a poderosa bomba atômica que tanto medo as pessoas têm. Porém, diante do Criador, as nações são nada mais e nada menos que gotas de água de um balde. Para pensar nisso, veja em Isaías 40:15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Meu irmão, às vezes a gente vê a igreja envolta com esse conflito mundial, com esses abalos mundiais, e as pessoas ficam com medo mesmo. Mas Deus está dizendo para nós que o maior império que possa ter na terra, o maior poder militar que possa ter na terra, as bombas atômicas, que tem alguns até ameaçando que vão jogar. E a igreja fica com medo. Medo de quê? Para Deus as nações são como uma gota de um balde. São como poeira em cima de balança. Se você jogar poeira em cima de balança, a balança não mexe. Por que temes? A mente de Cristo tem que nos levar a esse entendimento de que Deus é soberano e que as nações não vão fazer aquilo que elas querem, porque Deus tem autoridade e poder sobre todas elas. Mas a gente começa a ouvir jornal daqui, esquece a Bíblia, esquece o que ela está falando e entra no temor do ímpio. O ímpio é que tem medo que eles vão jogar uma bomba atômica, vão destruir a Terra, vai acabar a humanidade, nós temos que ir para outros planetas. É o ímpio. Nós que temos a mente de Mashiach, nós sabemos que isso não vai acontecer. Tem um texto bíblico que Deus diz assim: ainda que vós coloquei os vossos ninhos nas estrelas como as águias, eis que vos trarei até a terra e entrarei em juízo convosco. E aí? Você está pensando que Deus não tem controle de todas essas coisas? Você está pensando que Deus não sabe do que está acontecendo na terra? Quem é que ensina a ciência a Deus? Deus está ciente de todas as coisas. Deus tem ciência do macro, tem ciência do micro, tem ciência dos homens pessoalmente, cada homem, sabe o nome de cada homem na face da terra. Isso já não lhe basta para trazer a paz de Cristo no seu coração e não andar atrás desse desespero do ímpio? Hoje eu fiquei meditando nisso. Pessoas das igrejas agindo com medo, com espanto, igual o ímpio, igualzinho, sem diferença nenhuma, não para ler essas maravilhas aqui, que nosso Deus está acima de todas essas coisas. Comparando todas as nações diante da grandeza do nosso Pai Celestial, elas não são nada. Nada. Estados Unidos não é nada. Brasil não é nada. Alemanha, França, Rússia, China não são nada diante de Deus. E eles só vão fazer aquilo que Deus permitir que o faça. Às vezes a gente vem pregando que o cara fala, o diabo só faz aquilo que Deus permitir. As nações também, os homens também na terra vão até onde Deus permite. Você acha que Deus vai permitir União Soviética, Rússia, China, seja lá quem for, jogar uma bomba atômica? Você acha que Deus vai permitir a destruição de Israel? Então, não andeis ansiosos com coisa alguma. Pois é, vive tudo temeroso.
Lembra, todas as nações são como uma gota de água num balde. Uma gota de água num balde é o quê? Nada. Nada. Então, como é que fica com medo? Ou um grão de poeira numa balança. O que é um grão de poeira numa balança? Às vezes o vento vem, você bota a balança assim, cai uma poeira, a balança nem mexe, não é nada. É isso que a palavra está te ensinando. Nós não somos nada. Tem uma palavra que diz que o homem, o mais robusto dele todos, é pura vaidade. Parece que a gente fica apagado. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Parece que apaga. Vê jornal, você viu o que o Elon Musk falou? Você viu o que o presidente americano falou? Você viu? E daí? Você acha que ele vai fazer o quê? Aquilo que Deus permitir. Seja qualquer um deles. Seja nos Estados Unidos, no Brasil, na França, no Uruguai, no Paraguai, na Inglaterra, na Alemanha, na China. Tem gente com medo da China, não, que a China vai fazer nada além daquilo que Deus permitir fazer. Não, mas tem o maior exército do mundo. E daí? Problema dele. Basta seca. Se Deus secar a China, acabou. Então nós temos que, a palavra é lâmpada para os meus pés, destacando que diante do poder do nosso Criador, até mesmo as nações mais poderosas são triviais, não serve para nada, gente. E a revelação continua com um recado de extrema importância para toda a humanidade. Lá, apesar de muita gente nem falar disso, Isaías 40, versículo 16. Olha o que Deus fala. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Sabe o que Deus quer dizer com isso? O Líbano, ele era cheio, não sei agora, agora não deve ser mais, mas era cheio de árvores, não é? Cedro do Líbano. Agora deve... mas eram as árvores imensas, bonitas. Então, nem todas as árvores do Líbano basta para fogo, nem todos os animais bastam para o holocausto. O que Deus está dizendo para nós? A referência ao Líbano e suas árvores e seus animais ilustra que, por mais grandiosos que sejam os sacrifícios feitos por nós humanos, aqueles sacrifícios estabelecidos por Deus em Levítico, eles são insuficientes para honrar plenamente a grandeza de Deus. E trazer a salvação aos homens. Por isso, o próprio Yud-Heh-Vav-Heh estabeleceu o sacrifício eterno de seu filho. Foi por isso, porque ele estava avisando que sacrifício de animais e fogo feito com lenhas, isso não traria salvação aos homens, mas um sacrifício que ele preparou, ele próprio, que é o seu filho amado, introduzido na terra, nascido de mulher, esse sacrifício, sim, seria suficiente para honrar a Deus e para nos livrar do juízo que virá sobre a face da terra. Por isso, o próprio Yud-Heh-Vav-Heh estabeleceu o sacrifício eterno de seu filho, o único sacrifício suficiente para satisfazer a honra de Deus e nos livrar do juízo que virá sobre a terra. Então, Yud-Heh-Vav-Heh repete sobre a insignificância das nações, que elas são vãs diante dele. Veja em Isaías 40, 17. Todas as nações são como nada perante ele. Todas elas. Rafael, mas elas são poderosíssimas sobre o seu ponto de vista humano. Mas sob o ponto de vista de Deus, elas são nada, são vãs. Você já imaginou? Ninguém vai fazer além daquilo que Deus permitiu que faça. Às vezes a gente fala isso muito para o diabo, mas as nações são a mesma coisa, os homens também. São por ele reputadas menos do que nada. O que é menos do que nada? Nada vezes nada é nada. Aí, E como coisa vã, os Estados Unidos é vã, a Rússia é vã, a Alemanha é vã,
o Irã é vã, a China é vã, e aí vai, o Brasil é vã, a Argentina é vã, é nada, todas elas, se somar, não dá em nada diante de Deus. Estes versículos utilizam essa metáfora para mostrar que diante da majestade e poder de Deus, até mesmo as nações mais poderosas são insignificantes. Comparar as nações a uma gota de água num balde ou um grão de poeira nas balanças enfatiza que, para Deus, todas as nações juntas são de menor importância em termos de força e grandeza e poder diante dele. Por que ficamos tão abalados e com medo? Visto que eles não vão fazer nada além daquilo que Deus estabeleceu para ser feito na face da terra. E nós que temos a mente de Machia, já temos capacidade de abrir a Bíblia e entender essas maravilhas. E essas maravilhas é que vão transformando o interior do nosso coração. Sendo assim, não há nada na criação que possamos comparar a Ele. Nada, porque Ele criou tudo. Às vezes a gente olha o buraco negro, é um troço monstruoso, mas foi Ele que criou. Existem estrelas com 720 milhões de quilômetros de envergadura. Você já imaginou o tamanho desse negócio? Não dá nem para imaginar, né? Pois é. Que tamanho esse troço? Foi Ele que criou. E você, não sei se já viu uns filmes que eles estão mostrando como a Terra e o Sol ficam em velocidade de milhões de quilômetros como é que chama? Na galáxia. Você já viu? O Sol vai assim e os planetas vão assim, né? Porque na escola mostra tudo redondinho, bonitinho, mas não é assim não. E você está a milhões de quilômetros, você está sentindo? Você não sente. Você não sente. Você sabe que um cara chegou e falou assim, mas e se a rotação da Terra diminuir? Ela diminui. O que pode diminuir a rotação da Terra? Não, mas pode? Por que não pode? Ela está no vácuo, não tem nada que pare. Ela não aumenta de velocidade nem diminui. Olha que coisa fantástica. Foi Deus que criou isso. Nós estamos andando aqui, andamos de carro, andamos de avião, a gente não sente nada. É como se estivesse parado, é ou não é? É Deus que controla tudo isso, meu irmão. Isso é fantástico. Sendo assim, não há nada na criação, nada, que possamos comparar ao Criador. Porque Ele criou, e se Ele criou, Ele está acima de tudo. O tempo controla Deus? Não. Quem criou o tempo? Foi Deus. O tempo, se não me engano, é linear. Só que Deus divide o tempo em dia e noite, a terra fica rodando dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. É fantástico. Por isso, ele diz lá em Isaías 40, de 18 a 23, a quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a Ele? O homem faz figuras. Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. A pessoa empobrecida, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece, procura para si um artífice perito para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura você não sabe? Porventura não ouviu? Ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? É Ele o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como um gafã? Meu Deus. A pessoa fica tão embrutecida
que ela cria imagem de escultura e diz que aquela imagem salva, liberta, cura, mas aquela imagem é menos do que o homem que a criou, porque ela não consegue nem se mover. Se você não pegar e não levar, ela fica ali. Ela não pode fazer nada. Tem lá aqui no Brasil Ciro de Nazaré, se não me engano, que põe a imagem no meio lá, andando, e as pessoas com corda puxando. Se largar ali, aquela imagem fica ali, vem chuva, vem sol, apodrece e joga fora. E não é nada. E eles ficam ajoelhados diante. É ele o que estende os céus como cortina. Estender é o quê? Agora que a ciência descobriu que o universo está em expansão, mas a Bíblia já dizia. A Bíblia diz que ela nos torna mais sábios que nossos professores. Por isso, nós já sabemos há muito tempo que o universo está em expansão, porque está escrito aqui. Sou eu que desenrolo os céus como uma cortina, e sou eu que tornarei a enrolar. Eu já sei até o final. Lá em 2 Pedro está dizendo que ele vai queimar tudo, ele vai trazer, vai queimar tudo e vai recriar todo o universo. Então já sei, você já sabe, você tem a mente de Cristo para entender. Ele é que estende os céus como uma cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. E ele o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero terminar hoje com a pergunta e uma resposta feita pelo Criador, lá em Isaías 40, 25 a 26. A quem, pois, me compararei para que ele seja semelhante? Gente, não tem nada que nós possamos comparar ao Criador, ao seu Pai celestial. Quando os discípulos de Yeshua conhece o Pai na sua plenitude. E quando os discípulos pediram a ele, ensina para nos orar, o que ele falou? Pai nosso que estais nos céus. Esse que você viu, a realidade dele, comparável à criação dele, é seu Pai. Ele tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera por meio de nós. Nós recebemos o Espírito, nós recebemos o Espírito dele, nós recebemos a mente do seu Filho, e o seu Filho o conhece plenamente. E às vezes nós ficamos abatidos, esquecemos da palavra e nos envolvemos com o mundo do ímpio, gerando temor em nossos corações. A quem, pois, me compararei para que eu lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Quando ele fala, quem me instruiu, é porque ele está dizendo, não tinha ninguém, fui eu só que criei. É eu que tenho sabedoria para criar todas essas maravilhas. Sou eu que tenho capacidade de sustentar todas essas coisas no universo. O universo não entra em colapso porque ele sustenta todo o universo. O homem não vê. O homem natural não tem capacidade de ver. Lá em 1 Coríntios diz que o homem natural nada discerne. O homem natural é inteligente segundo o ponto de vista humano, mas segundo o ponto de vista de Deus é embrutecido, porque ele não tem discernimento espiritual. E Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. O conhecimento de Deus vem através do espírito, por isso tem que ter a mente de Yeshua. Porque o espiritual discerne todas as coisas, inclusive discerne que Deus é soberano, é maior do que tudo, e não há nada na criação, nem buraco negro, nem essas estrelas monstruosas que o homem tem visto, pode ser comparável a ele. Nem o tempo. Nada. E aí um homem fica falando, Deus é igual a água, gelo
gasosa e líquida. Se a Bíblia está dizendo que nada pode ser comparável a Ele. E o homem inventa tanta coisa, com essa mente carnal caída. Ele foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Deus conhece o número daquilo que Ele criou. Tudo que Ele criou, Ele sabe. Se você perguntar a Deus sobre a formiga, Ele sabe. Sabe exatamente quantas tem, por que Ele criou, como é que Ele deu a inteligência para elas construírem toda aquela casa delas, como elas guardam alimentos, as abelhas, mas também Deus conhece o buraco negro e a razão dele existir. Deus conhece a razão pela qual Ele fez existir as galáxias. Por que a Terra não sai da galáxia? Por que a Terra com o Sol não sai da galáxia, fica rodando em torno da galáxia e nunca sai dela? Por que a Lua não vai embora? Por que os planetas continuam a girar em torno do Sol e o Sol a milhões de quilômetros no universo? Deus sabe tudo. Ele as chama a todos pelo seu nome. Meu Deus. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará, nenhuma barata, que você nem liga e pisa. Nem nada vai faltar quando Ele chamar. Deus é tremendo, meu irmão. O Deus que você está servindo é poderoso para nos curar, é poderoso para mudar o interior do nosso coração, é poderoso para curar o nosso corpo, é poderoso para nos levar a uma maravilha que você nem imagina, porque a palavra de Deus diz que as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem, nós nem sabemos o que é. E você pode ter certeza que é magnífico. É magnífico. É melhor do que carro novo, casa nova. É melhor do que tudo que você pode comparar na terra. Não tem nada semelhante àquilo que Ele tem guardado para você, individualmente. E olha, você já parou para pensar quantos homens e mulheres estão salvos? E todos terão riquezas. Todos. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. Você compreende agora quão grande é Yud-He-Vav-He, o Criador dos céus e da terra, aquele que escolheu a Abraão como servo, como filho, e gerou dele essa grande nação que é Israel, e os outros estão com medo de Israel ser destruído? Como assim? Cadê a destruição de Israel? Cadê Hezbollah? Cadê Irã? Você acha que Israel vai ser destruído, meu irmão? Não vai. Não vai. Eles vão querer destruir Israel. Mas quando eles invadirem Israel, com milhões de homens, aí Israel vai gritar a chave. Baruch haba Beshem Adonai. Aí o Filho de Deus volta. E volta matando todo aquele exército que estava contra Israel. Lá no Ar Megiddo, no Vale do Meguido. E aí estaremos junto com Ele e reinaremos. Você nem imagina isso, isso é coisa terrena. Imagina, e Yeshua falou, se falo de coisas terrenas e vós não entendeis, o que dirá se eu falar de coisas celestiais?
Às vezes nós ficamos numa caixinha pequenininha, entendendo Deus como se fosse nós. Deus não é homem, nem filho do homem. Deus é poderosíssimo. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele fala o teu nome, não é número não, é o teu nome, Ele sabe onde tu mora, Ele sabe a necessidade que você tem, e Ele não esqueceu de você, porque Ele não é homem. Ele não é homem. Quando ele fala assim, eu sou lá na sarça para Moshe, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Yeshua diz que ele está dizendo que ele é Deus de vivos e não de mortos. Ele conhece Abraão, Isaac, Jacó, conhece todo o Egito daquela época, não esqueceu e nunca esquecerá, porque a mente de Deus, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. É tremendo. Nós deveríamos fazer o exercício de estar lendo essa revelação que Deus deu a Isaías, para que nós venhamos a compreender quão grande é o Senhor, não só no cantar, mas no viver. Quando você escuta, vai soltar a bomba atômica, não vai, meu irmão. Se soltava porque Deus permitiu. Não vai destruir a terra, isso é mentira do diabo. O diabo não pode fazer isso, porque Deus tem um limite para ele está me ouvindo, ele sabe disso, porque ele só vai fazer e só vai até onde Deus limitá-lo aí. E às vezes a igreja entra na do ímpio e começa a entrar em desespero, e começa a surgir uma série de teoria, de conspirações, esquece a Bíblia, como se a Bíblia não tivesse valor. Temos ou não temos a mente de Mashiach? Não existe nada na criação, grande ou pequena, que se possa comparar ao Criador. Estes versículos enfatizam a criação como uma evidência da grandeza de Deus. Quando você olha para a criação, você tem que entender quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Criador. Quando você vê a lua, você tem que falar glórias a ti, como tu és poderoso, como tu és grande, como tu és forte. Ao pedir que levantem os olhos e vejam os céus, Deus está convocando vocês, nós, as pessoas, a contemplar as estrelas e a vastidão do universo que Ele criou por sua própria vontade e sustenta. Não é para você se descontrolar e ficar perdido igual o ímpio. Quando ele fala, olha para o céu e contempla a criação, é para você entender quão ele é grande, não para você falar, caramba, será que tem ser em outro planeta? Aí começa, até dentro da igreja. Não, Deus me mostrou que tem. Que Deus é esse que mostrou que tem ser em outro planeta? Será que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Não pode ser. Quando Deus convoca a humanidade para olhar, para ela entender o quão grande e poderoso é Ele. Porque você sabe o tamanho dos céus? A ciência sabe? Pois é. Será que o universo é finito? O que você acha? Hein? Ele é finito. Sou eu que desenrolo, ele está desenrolando. Uma hora ele vai parar de enrolar, de desenrolar e vai enrolar. É ele que fala. Cada estrela é mencionada como sendo chamada pelo nome. Cada objeto criado, seja o animal, pequeno, grande, seja o homem, seja as aves, seja os peixes, seja a terra, seja a lua, seja as estrelas, seja os planetas que o homem tem investigado e tem visto, todos eles
foram criados pelo nosso Deus. E ele menciona todos pelo seu nome. Então ele não lembraria de você, que é feita a imagem e semelhança dele. Não existe nada na criação que seja a semelhança de Deus, a não ser o homem. Será que ele ia te esquecer? Se ele não esquece a formiga? Se ele não esquece as luas, estrelas? Será que ele ia esquecer de você? Isso indica o cuidado e a atenção meticulosa que Yud-Heh-Vav-Heh tem para com a sua criação. E ele tem uma atenção especial por cada homem que é nascido de mulher aqui nessa terra. Ele tem uma atenção especial por você e por mim. Shabbat Shalom. Visto que se Deus quisesse te matar, você nem ia ficar sabendo. Nem ia ficar sabendo. Então, que o Eterno nos dê a mente de Mashiach. Não é à toa que a gente tem a mente de Mashiach. É para compreender essas coisas. Porque se tu não compreender essas coisas, tem alguma coisa de errado na sua salvação. Porque Yeshua falou, Pai em mim e eu neles. Então eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho capacidade de entender isso. Quando eu estava escrevendo isso, aquilo estava vindo com uma força na minha alma muito grande. Olha que coisa tremenda. Isso é o que Deus quer em nossos corações. Porque não há nada nesta terra